Ok, cabeças, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje vocês ficam com o assunto volume. É isso que nós vamos ver rapidamente a partir de agora. Começamos com a seguinte pergunta: qual dos empilhamentos ocupa maior volume? Nessa primeira pilha, nós temos duas camadas. Cada camada tem 3 fileiras e cada fileira tem 8 caixas. Então veja, quando você faz 3 vezes 8, você tem 24. 24 é a quantidade de caixas na primeira camada. 3 vezes 8, 24. 24 mais 24, 48 caixas você tem essa primeira pilha. Agora vamos contar quantas caixas tem a segunda pilha. A segunda pilha tem quantas camadas? 3 camadas. E aí, quantas caixas tem cada camada? Essa primeira camada aqui, ela tem 4 filas. E cada fila tem 5 caixas. Então, 5 vezes 4 dá 20. E aí você vê 20 caixas na primeira camada, 20 na segunda, 20 na terceira. Nós temos aí um total de 60 caixas. E aí a pergunta: qual das duas pilhas ocupa o maior volume? Você está vendo, a resposta é a segunda pilha com 60 caixas. Para medir superfícies, a gente usa uma superfície padrão, como o metro quadrado. Nós usamos quadrados para medir superfícies. E para medir espaços, o que nós usaremos? Usaremos cubos. Sim, cubos são sólidos geométricos formados por 6 faces. Cada face é um quadrado, como este cubo mágico aqui, não é? Cada face é um quadrado. E são quantas faces? 6 faces. 1, 2, 3, 4. A de cima e a de baixo. 5, 6. Exato. E o encontro de cada uma dessas faces, nós temos a chamada aresta. E, obviamente, no cubo, todas as arestas têm a mesma medida. Os blocos abaixo foram formados com cubos de 1 centímetro de aresta. Cada bloco tem 6 cubos. Logo, o volume de cada bloco é 6 centímetros cúbicos. Apesar de terem formatos diferentes, formas diferentes, esses dois blocos ocupam o mesmo espaço, porque têm os mesmos 6 centímetros cúbicos. E o que é 1 centímetro cúbico? 1 centímetro cúbico, você está vendo aqui em destaque, é um cubo com 1 centímetro de aresta, ou seja, 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de largura e 1 centímetro de altura. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 centímetro cúbico. Vral. E, obviamente, se aqui tem 6 cubos, são 6 centímetros cúbicos. Na prática, para a gente calcular o volume de qualquer bloco retangular, basta você fazer volume é igual a CLA, comprimento vezes largura vezes altura. Comprimento 10 vezes largura 8 vezes altura 5. 10 vezes 8, 80. 80 vezes 5, 400. Está lá, 400 centímetros cúbicos, porque, afinal de contas, cada cubinho deste tem 1 centímetro de aresta, ou seja, tem um volume de 1 centímetro cúbico. E aí, uma coisa interessante. O cubo com 1 decímetro de aresta, ele é importantíssimo. 1 decímetro cúbico, 1 litro, ok? Lembrando que o que é o decímetro cúbico é este belíssimo cubo aqui formado por 10 centímetros de aresta. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 o quê? 1000 cubinhos, cada um com 1 centímetro cúbico. Não é isso? Sim. Então são 1000 centímetros cúbicos. E veja, cada um desses cubinhos equivale a 1 mililitro. 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. É claro, 1000 ml dá 1 litro. 1000 centímetros cúbicos dá 1 litro também. Resumindo, nós temos o centímetro cúbico, que é este cubinho com 1 centímetro de aresta. Ele equivale ao quê? 1 ml. Se você fosse colocar água dentro desse cubinho, caberia exatamente 1 ml
de água. Beleza. Aí nós temos o decímetro cúbico, que é este cubo um pouco maior, né, com 10 centímetros de aresta, ok? E a gente já viu que 1 decímetro cúbico tem exatamente 1 litro, e 1 metro cúbico, que é exatamente 1000 litros. O que é 1 metro cúbico? É um cubo com 1 metro de aresta, ok? 1 metro por 1 metro, um de largura, um de comprimento e 1 metro de altura. A quantidade de água que cabe neste cubo é exatamente 1000 litros. E aí nós temos a seguinte questão. Comprei este recipiente para fazer um aquário. Vou precisar de quantos litros de água para enchê-lo completamente? Então, o recipiente aqui dessa menina, ele tem 50 centímetros de altura, 30 centímetros aqui de comprimento e 20 centímetros de largura. Ora, a gente já viu a relação que há entre centímetro e decímetro. E para facilitar os cálculos, fica muito mais fácil se a gente usar essas medidas em decímetros. E como é que nós fazemos isso? Lembrando que 1 decímetro tem 10 centímetros. Então, se eram 20 centímetros de largura, na verdade são 2 decímetros de largura, porque cada decímetro tem 10 centímetros. Então, se era 30 aqui, na verdade são 3 decímetros, e aqui 50 são 5 decímetros. E aí é muito simples. Para calcular o volume, você multiplica as 3 dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. 30 é o quê? Decímetros cúbicos, porque suas medidas estão em decímetros. E lembra, 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, se deu 30 decímetros cúbicos, são 30 litros. Simples assim.